Gilvan Bueno, qual a sua avaliação nessa posição do governo? O que você defende, Gilvan? Acha que precisa ter cabeça fria, como defende o Itamaraty, ou ir para as cabeças, como defende a equipe política do Palácio do Planalto? Muito boa tarde, Uribe, Tainá. Uma alegria, Daniel, estar aqui no nosso primeiro encontro, cumprimentar as famílias que nos prestigiam com a sua audiência. Esse é o momento que eu quero colocar a minha análise logo em seguida, após os fatos. Olhar um pouco as consequências que nós iremos ter que mediar. E nesse momento, nós temos que pensar como um estrategista, com um grande tabuleiro, pensando em três grandes variáveis. A primeira variável é: quais são as consequências do atacar? E o Daniel fez uma ótima reflexão, mostrando o que poderia ser atacado, mas nós podemos lembrar que a Colômbia fez um movimento muito parecido e pagou um preço. Logo em seguida, é ficar neutro, aceitar esse posicionamento e não causar um confronto. E por que não causar um confronto? Por que não começar essa discussão que o Daniel apresentou com muita maestria? Porque nós estamos falando aqui de 11% das nossas exportações que podem ser direcionadas para outros países. E a gente não precisa aumentar um pouco esse embate. Por quê? Porque nós temos ainda 3 anos e meio de uma política tarifária, de uma política bilateral defendida por Donald Trump e caçar uma confusão. Talvez não faça sentido, talvez faça sentido nós recuarmos, porque nós podemos direcionar essa cadeia produtiva. E se essa tarifa ficar nesses patamares, o prejuízo vai ser entre 1 a 2% do PIB, que nós poderemos reverter em 2026 e parar um pouco esses confrontos, por dar uma linha mais de diálogo. E a outra questão é de defesa. Nós poderíamos aqui começar alguns pontos de fazer o seguinte, uma discussão ampla, que é: como nós podemos mudar a relação do Brasil com seus pares internacionais? Será que nos últimos anos nós deixamos a nossa indústria muito dependente de alguns setores? Será que nós não poderemos agora mudar um pouco nossa legislação, abrir os mercados para outras economias? Eu acho que nós temos aqui 3 grandes soluções e que me parece mais adequado é não ir para o confronto agora, porque as consequências são muito grandes. A gente está falando de 11% da cadeia produtiva que pode ser direcionado. Eu acredito que retaliar vai aumentar o confronto. E por que eu defendo essa tese? Você tem aqui um país que tem 20% do PIB mundial, tem uma grande força bélica, tem uma nova forma de pensar nos próximos 3 anos e meio. Se a gente retaliar, vai ficar sempre essa questão de retaliação, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, acho que o momento agora é pensar, como foi dito anteriormente pelo Daniel, como um estadista, como uma pessoa que não quer o confronto, mas sim pensar que o leite já foi derramado e que agora é construir uma nova estrada, um novo direcionamento até estratégico das nossas exportações.